Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e, como de costume, sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Aquela semaninha pré-feriado, né? Correria. Fórum, você pescando o juiz que tá fugindo pela porta dos fundos. Indo atrás de oficial de justiça que não quer trabalhar. Meu irmão, a correria do advogado é essa, né? Mandando estagiário sair correndo pelos corredores do tribunal. É isso aí, mas a gente tá firme e forte. Vamos que vamos. Nath? Gente, eu tô tão cansada, mas tão cansada que eu respirei a última faísca de carisma que existia dentro do meu corpo pra estar aqui e conseguir entregar o melhor podcast possível. Mas eu fiz isso porque todo mundo sabe que eu utilizo essa mesa aqui para fins próprios. E por que eu utilizei para fins próprios? Por quê? Instagram pra mim não é mais bagunça, agora Instagram pra mim é trabalho. Então eu tô sempre olhando o Instagram, vendo as pessoas se posicionarem, vendo principalmente o que o pessoal do meio jurídico tá fazendo. E nessa eu encontrei uma advogada. Aí eu comecei a seguir a advogada e tava vendo ela falar. E aí eu percebi que ela falava de um tema que me interessava. Ela despertou a minha curiosidade. Eu falei, cara, eu vou ter que chamar ela para ser entrevistada no Manda pro Jurídico, porque eu quero fazer as perguntas pessoalmente, eu quero saber. Eu, advogada, não conheço sobre o tema que ela trata. Hoje a gente está aqui, é um super prazer anunciar, a gente está com a Charlene Teixeira. Ela é uma advogada focada em direito imobiliário e especialista em leilão. Se vocês não conhecem essa mulher, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, mas quem não conhece, siga, porque ela fala ouro na internet. Charlene, prazer. Obrigada demais por estar aqui, viu? 9 da noite, de segunda-feira, eu sei que não é fácil. Para mim é um prazer enorme. Em dito tudo isso que vocês disseram pré-feriado, então é uma honra vocês estarem aqui por minha causa. E isso, doutora, computa consulta gratuita através de um podcast, tá bom? Mas acabei aqui de perceber não isso. conta pra ninguém, Charlene. A gente faz muito isso aqui, tá? Esse aqui é o nosso segredo. Um professor de oratória, eu comecei, não, mas assim, se você tivesse que me dar dicas, o que você falaria da minha oratória aqui? Use benefício próprio. Inteligente, tá certo. Mas agora, partindo aqui, quando a gente traz alguém aqui, eu gosto sempre de fazer uma pergunta para dar o start inicial e a partir daí a gente repercute. Quais foram os caminhos que trouxeram até sentar nessa mesa do Manda pro Jurídico? Como você se tornou essa profissional e o que você tem assim na sua trajetória que você fala, cara, isso aqui foi o game changing, assim, que eu comecei a ver que aqui, nesse local que eu estou trabalhando, tem um caminho bacana para trilhar. Queria muito ter uma resposta linda e romântica para dar para vocês. Não, mas aqui a gente gosta de advocacia verdade. Foram boletos. Boletos chegando, boletos que eu tinha que pagar, pandemia, escritório fechado, todo mundo fica em casa. E aí, eu utilizo a internet há 4 anos como forma profissional. E eu fui pra internet e comecei a fazer uma live que nem uma psicopata. Live, fazia, mandava direct para todo mundo. Faz live comigo, faz live comigo. Eu separava a minha semana por assuntos linkados ao mercado imobiliário. Então, essa semana eu vou falar disso, essa semana eu vou falar aquilo. Então, todo mundo que falava de fundo imobiliário, eu ia nos influenciadores um pouco maiores e pedia live. Alguns aceitavam, outros não. O não eu já tinha, vamos pro sim. Perfeito. E aí, fui indo de live em live, as pessoas começaram a me conhecer, eu comecei a crescer. E aí, grandes players do mercado começaram a fazer pontes comigo. Chá, vamos fazer um congresso aqui? Vamos. Eu sempre dei sim para todo mundo. Eu entendi que qualquer porta que vier, eu nunca fechei uma porta, né? No início, então, eu sempre achei que era uma oportunidade, que era Deus me permitindo, tinha alguma coisa ali. E aí eu fui crescendo. Então, inicialmente, com certeza, foi a busca por dinheiro. E aí, eu sou pós-graduada em Direito Imobiliário. E eu percebi que leilão não tinha ninguém falando. Você viu um oceano azul ali, mais ou menos, Eu vi assim? um oceano azul Tiffany ali. Um oceano azul Tiffany, uma coisa assim, maravilhosa. Aí, na verdade, até tinham 2, 3 pessoas falando no YouTube, mas eram homens bons, são bons advogados, mas que estavam naquela vibe meio YouTube ainda, não tava com uma pegada do digital dinâmico. Entendi, rapidez. E a internet tava, cara, na pandemia tava todo mundo ali, na tela online. Sabia que era verdade. manhã, noite, manhã, noite. Eu falei assim, é agora ou nunca. E aí, no início, se você for pegar um vídeo meu no início, gente, você que tá aí com vergonha, vá lá no meu primeiro vídeo, porque olha que ele tá melhor, porque o ruim mesmo eu já paguei. E compare com o de hoje. Era péssimo, mas deu certo, assim. Então, é a constância e a persistência, assim. No início você tá com vergonha, você não sabe o que você fala, você tem medo de errar, você tem medo de julgamento, vão me julgar, etc e tal.
E aí, essa persistência e constância foi me fazendo crescer como pessoa, crescendo no digital, entender. A gente estava conversando aqui antes de começar sobre marketing. Eu sou apaixonada por estudar ser humano e como as pessoas se comunicam na internet. Porque eu não estou vendendo o meu produto, né? Eu não estou vendendo o meu escritório. Eu sou mentora de um curso chamado MCL, Milionário com Leilão. Eu crio uma escada onde a pessoa, em 24 meses, consegue alcançar o primeiro ou o próximo milhão da vida dela, se ela já tiver feito 1 milhão na conta dela. E eu monto isso com gráficos, escalas, monto quanto ela tem que aplicar, etc e tal. Então, é uma coisa bem organizadinha. E tem um escritório que também presta assessoria para quem tem o dinheiro, mas não tem tempo, não quer estudar, não tem saco. Então, eu estruturei isso de uma forma muito boa. Eu falei assim, agora eu tenho que vender isso, né? Essa ideia para as pessoas de como fazer. Porque o assunto por si só, ele é muito sedutor já. Você fala, Sim. Vamos aproveitar que a gente está no local aqui, no shopping. E aí, você sabe que semana que vem a Zara vai entrar em promoção. Você não vai esperar? Então, é basicamente essa analogia que eu faço. Uma amiga minha acabou de me mandar um link de bolsas da Receita Federal que vão entrar em leilão e tal. Se você sabe que você pode achar uma casa que você quer morar, e aí eu tô falando para quem quer morar, tá? Com desconto. Óbvio que todo mundo gosta de desconto. Eu não gosto do on sale, né? Por isso que a Black Friday faz tanto sucesso, né? Todo mundo quer ter uma vantagem. Então, e o investidor começa a olhar com um olhar de lucro. Né? Quando ele começa a entender o cálculo. E aí vai ter dois tipos de investidor. O investidor que quer aprender para fazer sozinho, não depender de ninguém. E vai ter um investidor que quer contratar. Mas ele precisa entender também como é que funciona para contratar. Quando ele entende que tem como você diminuir ao máximo o risco, porque a gente tem acesso a processo, a gente tem acesso... Tem que saber ler um edital muito bem, você tem acesso a uma certidão atualizada de uma propriedade. Então, assim, você consegue quase que zerar as chances, ou se você seguir adiante com algum risco, você sabe que você está correndo aquele risco e o máximo que pode acontecer de ruim é você ficar frustrado porque a sua arrematação pode ser cancelada e o seu dinheiro vai ser devolvido corrigido. Então, fica só uma frustração. Mas eu digo que quando você vai sabendo que corre risco, nem frustração tem. Você correu risco. Então, assim, é muito sedutor o assunto, assim. Porque é um mercado que te traz lucro. Ele te traz segurança, porque é um investimento que não existe, apesar de ter uma simetria no preço, ou seja, uma diferença absurda, né, do valor de mercado para o preço, uma simetria grande, ele tem uma insegurança pequena. Ele não é uma criptomoeda, ele não é uma bolsa que sobe e der. O político falou alguma coisa, pá, despenca. Né? Não tem essa volatilidade no valor de mercado do imóvel. Pelo contrário, a tendência do mercado imobiliário é ir corrigindo com a inflação. Ao longo de 10 anos, você consegue ver que ele, no mínimo, corrige com a inflação. E se você estuda o mercado ao redor daquele imóvel ali, você consegue saber. A gente está aqui em Jacarepaguá, começou a construção do Parque Shopping. Quem tinha prédio aqui em volta, valorizou certeza. Construíram um condomínio aqui nas proximidades. Então, quem já entende de mercado imobiliário, comprou na planta ou comprou antes de terminar, comprou e valorizou absurdamente. Então, tem regiões que quando você arremata, você além de ter o lucro que você vai ter da própria operação em si, você ainda tem uma capacidade de valorização no tempo. Que se você quiser comprar o buy and hold, que eu brinco, faço equiparação com a bolsa, né? O buy and hold, você compra, segura 2 anos para vender ele na frente. Você, além do lucro, você pode ir alugando e vender quando valorizar. Ou se você quiser realizar o lucro amanhã, você já compra, faz toda a burocracia de papel, e já revende ele na frente e já coloca o lucro para investir num outro maior ou em 2 outros e vai criando uma... Aí eu falo que você vai criando uma bolsa patrimonial, né? Você vai criando... Você vai pensando... Aí eu ensino a fazer isso também. Você vai criando um plano patrimonial, né? Geralmente tem pessoas que vão... Tá com pouco dinheiro, você começa escalando e depois que você tá com uma bolsa já mais sedimentada, você consegue começar a criar os seus a sua aposentadoria. Então, assim, uma dúvida para pro público entender. Você tem hoje o produto que é um curso em que você ensina qualquer pessoa, não necessariamente um advogado, a começar a se inserir nesse mercado de leilão e para comprar imóvel, e, enfim, até chegar numa bolsa patrimonial, numa coisa. E você também tem seu escritório, que você faz assessoria para o seu escritório fazer essa compra, porque alguém realmente não tem tempo, não quer investir naquilo, etc. Médicos é a grande classe, que tá fazendo muito dinheiro e o bicho nem dorme, coitado.
Não, entendi. Agora me tira uma dúvida. A gente já vai começar no leilão em si ou você quer perguntar alguma coisa antes? Eu queria fazer uma pergunta que você falou cripto e falou bolsa, falou essas coisas. Assim, você vê na internet que tá muito na moda, né? Falar de cripto, metaverso, enfim, tem vários novos termos. Tokenização. Tokenização. E você trabalha no direito imobiliário, que é uma área do direito tradicional. A gente pode dizer assim. Sim, está há muito tempo aí que todo mundo sabe como é. Num mundo em que cada vez mais surgem novas áreas, novas ferramentas para lucro, para ganhar dinheiro, para investir, como você enxerga o direito, o mercado imobiliário, não o direito imobiliário, o mercado imobiliário nesse novo cenário? E novos cenários que vão aparecer ainda também, né? Sim, eu enxergo como porto seguro. É o grande porto seguro de todo mundo. Não... Desculpa, gente, um grande amigo passou ali. Desculpa, me vergonha. Mas o bom é isso, gente. Tá tudo certo. Não, Aqui, quem sabe faz ao vivo. É isso. Eu vou te falar que ele já te viu desde lá de baixo. Ele olhou aqui assim, ele ficou assim, ele deu aquela falada baixa assim, que deu pra ver desde lá de baixo. Com vergonha, mandou um beijo. Ai, eu não vou ignorar. Então, eu enxergo o mercado imobiliário como sendo um porto seguro e eu não sou contra cripto, eu não sou contra a bolsa, eu não sou contra você investir no Tesouro Direto, em CDI, no que for. Pelo contrário. Eu acho que você tem mais aqui diversificar. Inclusive, dentro do mercado imobiliário, tem como você diversificar de diversas formas ali dentro. Mas o mercado imobiliário é o que vai te dar uma garantia, meu bem. Porque quando o Bitcoin despencar e você não realizou até pra cabeça, né? Aí fala assim, eu não gosto de deixar meu capital imobilizado. Gente, que coisa pior do que você comprar que coisa pior do que você comprar uma ação ou uma cripto que ela despencou e você vai precisar esperar ela subir? Se ela não virar poeira, você vai precisar ela subir, esperar o tempo dela subir? Isso é estar imobilizado. Porque o bem imóvel, você desce um pouquinho do valor de mercado, você ajusta o preço um pouco para baixo, referente ao valor de mercado, você vende. Uhum. Você não está imobilizado, você só ajusta o preço. A cripto, você senta e chora. Porque ou você espera o preço, ou você vai perder muito dinheiro, porque quando despenca, despenca. E eu já perdi dinheiro, assim. Eu já fui investidora de OIBR2, assim, pensa, se alguém entende aqui, vai entender como eu sou. OIBR2 O OIBR2, meu dinheiro foi embora, né? Eu nunca mais vi. Já investi em cripto que estava listada para lançamento, que a mãe do Elon Musk disse que ia dar certo, aí ficava lendo aqueles white papers lá na época e tal. Enfim, eu já tentei ir para essa área. Mas o mercado imobiliário, eu acho que é o grande porto seguro de todo mundo do mercado de investimento. Então, repetindo, eu não sou contra outros investimentos, mas eu sempre falo, cara, coloca no investimento que é mais arriscado o dinheiro do sorvete. O dinheiro que, se você perder, você não vai deixar de fazer o seu mercado, pagar seu plano de saúde, a escola dos seus filhos, de ter uma vida confortável, não vai fazer diferença na sua vida. Vai, arrisca. Eu acho que o ser humano, ele enriquece trabalhando. Acho que é verdade que a gente enriquece trabalhando. E uma pessoa ou outra dá uma sorte, dá uma bolada de conseguir fazer a coisa na hora certa. Quem comprou cripto lá atrás cripto não, quem comprou Bitcoin lá atrás e conseguiu vender no momento de alta, fez muito dinheiro. Ficou milionário. Mas, assim, quem comprou lá atrás a R$5 e vendeu na hora certa? Essa é a exceção, Bruno né? Perini, ponto. Não é Ninguém. E um dos nossos convidados, nosso patrocinador também. Ele É verdade. Não, ele é um querido, é um fofo. A irmã dele também trabalha com leilão. Na verdade, ela é advogada, ele tinha dinheiro e aí ele viu que era um mercado bom, porque ele, apesar de dar aula de investimento, de bolsa, não sei se ele chega a falar de cripto, Bruno, ele, como um homem inteligente que é, ele começou a ver um mercado bom, pegou a irmã que era advogada e falou assim, Priscila, vai que eu sou seu investidor aqui. Aí ela começou a investir para ele, também tá indo bem lá, ele também é um investidor da área. E assim, uma visão que eu tenho, que eu fico pensando, a Zona Sul Carioca, e se você que tá me ouvindo não é do Rio de Janeiro, a Zona Sul Carioca, ela tem uma característica específica. Ela é um local em que existem muitos herdeiros, existe muito essa perspectiva, essa ótica do patrimônio, que é um patrimônio herdado. E o que acontece é que você tem um prédio, você tem uma cota condominial a ser paga. Então, eu lembro que lá no meu inicinho da faculdade, assim, naquele 3º e 4º período que eu era estagiária da Defensoria Pública, a gente via muitas cobranças de muitas ações de despejo, falando quando o imóvel era alugado, falando de cota condominial, e também muitos imóveis que eles chegam nesse momento de irem a leilão por causa de cota condominial. Então, eu imagino que no Rio... Mais uma vez, eu não estudo isso, é minha observação. Eu imagino que a Zona Sul do Rio de Janeiro, especificamente, deva ser um lugar em que a gente deve ter muito imóvel.
nessas condições, principalmente porque a gente tem, hoje em dia, condomínios são caríssimos, né? A pessoa eventualmente não consegue manter aquilo. Como é que as pessoas, em geral, descobrem ou sabem que existe uma oportunidade? Onde é que elas começam a pensar? Qual é o D0? Assim, qual é a primeira aula da chá? Tá. Antes de começar a falar o D0, eu vou passar uma informação que é importante. O Rio conseguiu superar o primeiro estado, que era São Paulo, com o maior número de imóveis em leilão. Ele superou. E olha que, geograficamente, ele é a metade ou menos da metade, né? Em tamanho. Caramba! E superou. Juntando judicial e extra, né? Sim, a gente tem vou explicar o que é um leilão, tá, gente? Então, vamos uma aula bem rasinha aqui para vocês entenderem. O leilão, ele é a solução de um conflito. Ele nasce porque existe uma relação de um credor com devedor, e aí pode ser tanto no judicial quanto no extrajudicial. Esquece leilão particular, esquece aquele leilão do Neymar, de camiseta. Não tô falando daquela ali, aquela ali é outra coisa. Tô falando leilão de dívida aqui. Então, existe um credor e um devedor, e esse devedor, infelizmente, ele não consegue pagar a dívida dele. Então, o juiz da vara de execução vai executar algum bem desse devedor, e geralmente é um bem imóvel, porque é mais seguro, porque a moto, ele some com a moto, ele quebra a moto, ele fala que foi assaltado, a joia some. Então, o bem imóvel tem como você arrancar do chão e sair, botar lá atrás e levar, né? Então, o juiz, geralmente, quando a pessoa tem um bem imóvel, executa um bem imóvel para garantir esse credor aqui. Então, vamos desmistificar que esse cara que está aqui perdendo a casa dele é um tadinho. Porque ele não é um tadinho. Porque até todo mundo aqui advogado entende que existia um processo de conhecimento para o juiz deferir que realmente existe uma dívida, para mandar para execução, para executar. Aqui foram-se 6 anos por baixo. Olha. 6 anos para essa pessoa entender e reconhecer que existia uma dívida, arrumar uma forma de pagar. Não estou conseguindo sustentar o condomínio, não estou conseguindo pagar o IPTU. Ou então, porque a dívida pode vir, inclusive, criminal. Você atropelou alguém na rua, gerou um dano, não tem como pagar, pode responder com bem imóvel. Pensão alimentícia, o pai não está pagando, pode executar um bem imóvel. A pessoa sabe que ela está devendo, ela tem formas de resolver aquilo, de solucionar aquilo. Então, existiu todo um caminho para isso acontecer, e ela quis chegar aos finais, né? Assim, as vias de fato ali de perder o imóvel, um desconto que eu acho uma ignorância, no melhor sentido da palavra, de ignorar o processo. Eu acredito que muitos ignorem mesmo. Por quê? Ao invés de ela tentar vender um pouco mais baixo para ganhar uma liquidez, assim, uma liquidez mais baixa, ok. Mas uma velocidade para vender, pagar, ainda sobrar um dinheirinho para seguir a vida, ela não faz isso. Ela deixa o imóvel ir para leilão, vai com 50% de desconto ou mais, ou o desconto que o juiz determinar, porque em leilão judicial, quem determina o desconto da segunda praça é o juiz. E, cara, pode não sobrar nada, vai pagar as dívidas e não sobra nada. Então, o leilão nasce justamente porque existe uma relação, uma ponte de uma dívida. Você que é o terceiro interessado. E essa pessoa que está aqui, o credor, pode ser uma outra família, que tem conta para pagar, tem luz, tem escola, tem plano de saúde. O cara está precisando, ele fez a parte dele. Ele tem que receber. Aí estamos pensando em pessoa física. Ah, Chá, mas e se for uma empresa riquíssima? Olha só, se for uma empresa que começar a criar, fomentar uma cultura de não receber dos devedores dela, ela vai quebrar. E, consequentemente, vai ser péssimo para várias pessoas, porque uma PJ ela é formada por várias famílias ali embaixo. Se ela quebra, olha a quantidade de pessoas que vão se prejudicar com isso. Então, mesmo sendo uma PJ cobrando, ela está no direito dela e ela não é um bicho papão. Precisa ser realizado isso. Ah, Chá, mas e se for um banco? Banco é trilhardário, não precisa. Se a gente começar a fomentar uma cultura de inadimplência no país, onde quem pegou um crédito bancário não pagar, os bancos não vão mais emprestar dinheiro, ou vão sair de uma taxa de 9% a 12% que eles cobram ao ano para crédito imobiliário, uma taxa de 50%, ninguém vai ter crédito, o dinheiro vai parar de girar, a economia vai quebrar. Então, assim, todo mundo que arremata está ajudando a economia a girar. Então, assim, a primeira coisa que eu faço quando eu vou em palestra é começar, gente, a função social de um leilão. Legal. A função social de um leilão é a solução de um conflito.
Porque quando você vai estar ali como terceiro interessado, você realmente está solucionando um conflito. Você não tem nada a ver com aquilo. Você não estava devendo, você não é o cara que estava cobrando. Você só está solucionando, porque o seu dinheiro entra, o credor recebe, se sobrar alguma coisa, o executado recebe. Se ele não receber, pelo menos ele vai embora em paz, seguir a vida dele. O leiloeiro recebe a porcentagem dele e segue a vida. Então, a primeira coisa que você tem que estudar e entender como é que funciona é a fase pré-arrematação, que é a mais importante de todas. Que é onde você vai fazer isso. Onde é que eu encontro os leilões? Cada estado tem uma junta comercial. Todos os leiloeiros, eles precisam se cadastrar numa junta comercial estadual. Aqui no Rio de Janeiro é Juscerja. Então, Natália quer ser leiloeira. Você vai apresentar... Aproveita que não tem prova ainda. Não existe prova. É só apresentar e paga uma caução. Vai apresentar toda a documentação que a junta te pede. Vai fazer uma caução que agora está em torno de R$100 mil, que vai ficar calcionada lá numa conta. E você depois corre atrás. Você vai virar uma empresária. O leiloeiro nada mais é do que um empreendedor. O cara tem que criar o site dele, o escritório dele, tem que correr atrás, tem que fazer networking com o juiz, porque é juiz que indica leiloeiro, ou com incorporadoras, porque quando leilão de imóvel na planta, quando a pessoa compra imóvel na planta, pega aquele crédito direto com a construtora e não paga, também existe um leilão daquele imóvel, que é maravilhoso. Com certeza. Ou você começa a fazer relacionamento com o banco, com o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, com BTG, para os bancos te conhecerem e, quando precisarem fazer o leilão, te contratar. Então, assim, o leiloeiro, ele é um empreendedor. O leiloeiro, quando ele faz todos esses pré-requisitos e se cadastra na junta comercial, vai aparecer lá, você pode botar na Juscerja agora, vai abrir uma lista, onde você vai ver o nome. Vou dar o exemplo de uma amiga minha. Bianca Paz, aqui do Rio de Janeiro. Aí vai ter lá o e-mail dela, o telefone dela, tudo certinho. E até a data de vencimento que ela está habilitada para trabalhar. Porque ela tem que ficar fazendo uma renovação. Então, se eu jogar leilão de imóvel no Rio de Janeiro, eu encontro vários sites, inclusive de escritórios que estão pescando cliente ali. Aí o escritório vai botar o leilão, não vai te falar qual é a fonte, porque ele quer que você contrate ele para fazer. Então, mais corre risco de você cair em site falso. Por isso que eu ensino para vocês entrarem nas juntas comerciais e conferirem se aquele leiloeiro realmente existe e está habilitado. E outra, se o site, porque pode até existir, vou dar esse exemplo que eu dei da Bianca, você pode até entrar no site, Bianca, eu ouvi a Chá falar no podcast que ela existe, então tá bom, o site aqui. Não, porque pode ser um site frio fingindo ser a Bianca. Para captação de dados. Exatamente. Ou faz o leilão, você faz a TED. Pior ainda. E a pessoa some de um imóvel. Isso deve ser bem comum hoje em dia, né? Então, assim, caramba, verdade. Liga para o leiloeiro, ou então confere na junta comercial para você fazer. Então, mesmo você dando um Google, é uma coisa mais fácil do mundo caçar imóvel dando Google, faz essa conferência tanto no Tribunal de Justiça, que eles são cadastrados, na junta comercial. E nos leilões extrajudiciais, os sites dos bancos vão ter uma listagem lá que você consegue encontrar os imóveis que estão à disposição, que são os imóveis licitação aberta, venda online e venda direta. Só isso que a Chá falou, eu tenho 200 milhões de perguntas, mas eu vou me conter aqui porque, enfim, tô uma mulher contida. Uma pergunta que eu tenho, na verdade, não é só pra ela, é pra todo mundo. Quando você começou o seu pitch, você começou falando sobre a função social do leilão. Então, de alguma forma, você tem alguma audiência que fala, poxa, mas a pessoa vai perder aquele imóvel. Então, entendi na sua fala que existe um público que... Diariamente eu recebo pancada na internet, por isso que loucura, né? E aí vem a minha pergunta de fato, que não é só pra Chá, pra todos os dois aqui que também trabalham com direito. Vocês acham que hoje o nosso Código de Processo Civil, a nossa estrutura judiciária, ela é uma estrutura que não beneficia, não é nem não beneficia o termo, que ela, de alguma forma, coloca o credor um pouco em vantagem? Você acha que o nosso processo civil, de alguma forma, ele dificulta o credor a conseguir satisfazer uma execução? Não, acho que não. Acho que desde o Código de Processo Civil de 2015 tiveram várias alterações que possibilitaram e ajudaram a solução do crédito, a realização do crédito do leilão. Por exemplo, do mais básico, desde um leilão eletrônico, que é preferencialmente hoje executado no judiciário, que antigamente você tinha que afixar edital no fórum, só podia ser presencial. Cara, era um saco. Quem viveu essa época sabe que era ficar cheio de papelzinho dentro do fórum pra falar leilão, os caras te abordando no meio do corredor do Tribunal de Justiça pra poder fazer o leilão, fecha comigo. Porque assim, quem indica o leiloeiro é o exequente. Cabe ao juiz nomear ou não a indicação do exequente, que é a pessoa que está ali executando, é o credor, né? Que está ali executando aquele crédito efetivamente. Aí o exequente, o credor lá, indica.
quem ele quer ser o leiloeiro, por exemplo, a amiga dela, por exemplo, legal, ela me deu uma indicação, vou indicá-la, se ela tiver outra vez, cadastrada lá, tudo que ela falou. Sim. Cadastrada no Tribunal de Justiça, na Juscerj, são mecanismos que você consegue ver se a pessoa está habilitada para exercer aquela atividade dela. E aí você apresenta para o juiz e o juízo vai determinar se ele aceita ou não aquela nomeação. Geralmente, se tiver nos moldes legais, eu acho muito difícil o juiz não aceitar. E aí você executa. E aí, ela falou várias coisas aqui, né? Mas eu vou tentar dar uma resumida. Uma coisa que também é muito legal é porque, assim, quando você não tem a solução extrajudicial, ainda que você possa fazer um leilão extrajudicial, existem meios que você pode tentar compor aquela sua dívida com o seu credor, né? Sim. Então, uma coisa que é dito e feito, é assim, entrou pro processo judicial, você vai ter que pagar, é a taxa de leiloeiro, mas 5% aí mais ou menos que é cobrado. Então, os 5% ali, você já vai morrer daquela dívida. Ou seja, se você tinha 100 mil reais a receber, ou o seu patrimônio vale 100, tu já pode tirar aí pelo menos os 5 mil reais, que você já vai ser cobrado. O arrematante que paga a taxa do leiloeiro. Exatamente. Então, assim, já vai ser descontado a dívida, que não tem como fugir, e mais as custas processuais, que naturalmente um advogado vai ter que te representar, enfim. Então, assim, só esse pacote, se você tentar negociar cara a cara com o seu credor, você já consegue minimamente fazer algum tipo de abono nessas despesas processuais que naturalmente você vai ter. Fora o tempo todo que vai tomar desgaste seu, desgaste de contraparte, e até você conseguir efetivamente executar. O processo de leilão, querendo ou não, tipo, pro devedor, ele é algo penoso, porque todo mundo sabe que você tá com um bem leiloado, a pessoa fica ali naquela questão. É um negócio meio, assim, a gente vê muito, assim, questão do devedor meio envergonhado de estar com uma... Então, assim, se você fizer um acordo direto com a pessoa, com o devedor, é sempre melhor. E é o que a gente sempre fala aqui, e com certeza você vai concordar, é sempre chamar um escritório especializado para poder assessorar. Sim. Ainda que você não vá judicialmente, contrata um escritório para você não cair num golpe de um leiloeiro falso, para você não ser enrolado na transação, para você cumprir os requisitos de uma transação. Quer fazer dinheiro, não sabe o que tá fazendo, aí aparece muito rasgo de taxa lá. E doutora, eu falei, caraca, aí o cara já embolou tudo, fez o que tinha que fazer. Então, não basta ser... Eu tenho grandes amigos do Brasil inteiro que não são advogados e sabem muito mais que um advogado. Sim. Porque é muito mais importante você entender do assunto de leilão, porque a parte processual é importante. É importante na hora de você entrar com uma emissão na posse, reiteração de posse, na fase pré-arrematação para analisar o processo, ver certas coisas que cada vez está ficando mais fácil. A gente teve agora dia 30 de outubro do ano passado, o marco legal das garantias que facilitou mais ainda os processos no cartório. A gente vai conseguir executar hipoteca em cartório. Agora vai hipoteca, ninguém usa mais hipoteca, mas agora vai usar. Porque agora, como a gente pode executar em cartório, todas as hipotecas pretéritas, você tem condições de colocar um aditivo na hipoteca, reativar ela e executá-la em cartório. Olha a quantidade de imóvel que vai vir para serem executados agora. E assim como a alienação fiduciária também, assim como a adjudicação, assim como 300 outras coisas, graças a Deus, a gente está tornando extrajudicial para desafogar o judiciário. Assim, a gente reclama que demora anos, mas assim, é pouco juiz para muita coisa. É muita gente entrando por pouca coisa. É muita gente que podia sentar numa mesa e conversar e solucionar e vai lá e briga, porque a questão é terapia, gente. Vai fazer terapia. Tem um problema de ego ali. Isso é verdade. Você sentasse e você resolvia. Vocês estão falando, a Chá falou de cartório, o Pedro falou vários artifícios processuais que você pode utilizar num processo, custo que você tem que pagar. Ou seja, falou de custo. Sim. E negociais também, né? É melhor leilão judicial ou extrajudicial? Isso existe ou cada um tem suas características e aí você analisa conforme a sua situação, a grana que você tiver ali para investir também? Você tá no caminho certo. Essa é a pergunta número 1. Qual o melhor, doutora? Eu falo que tiver o maior ROI. O maior retorno para mim é o melhor, o maior lucro. Entendi. E aí pode ter correr atrás. Porque o banco... O core business dele não é um imóvel, Sim. né? É fazer dinheiro. E aí, sim, para o banco ficar com o imóvel lá parado é um transtorno, é perder dinheiro, porque ele, além de não estar com o dinheiro rodando, te emprestando e te cobrando 9% ao mês quando você faz aquele empréstimo lá do cheque vermelho, ele ainda paga as custas de manutenção do imóvel. Claro, sim. Porque é dele. Agora sempre foi dele. Na alienação fiduciária, ele sempre foi proprietário, né? Na verdade, só transfere a propriedade quando a pessoa quita. Então, o que acontece? Quando você compra o imóvel do banco, cara, ele tem que quitar toda a dívida pretérita de condomínio, de IPTU, tudo que tem para trás. Sem falar que ele tem que dar com o risco de alguém estar ali dentro e tentar usucapi, porque
o banco não tem braço para tomar conta. E aí vai ficando, ele né? não tem, e é uma Verdade. desorganização do caramba. Eles estão contratando empresas agora, né? O BTG contratou a Enforce, a Caixa contratou a Resale, eles estão tentando pegar empresas terceirizadas para administrar isso, mas mesmo assim não tá dando... Acho que precisava ter mais, não tá dando conta ainda tem muito imóvel lá. Ainda tem muita demanda para pouca... Muita demanda para pouco braço. Pouco braço, Então, por isso que você vê desconto, cara, de 96%, 97% na... Nego me chama de Pablo Marçal, Dinaldo, mentirosa, não sei o quê. Porque não acreditam, não acreditam. Mentira, é fake, não sei o quê. Mentira, a galera fala isso. Eu brinco com isso. Eu pego e posto. E Entendi. aposto a pessoa que falou. Você falou, já que meu Instagram é público, você tá me ofendendo de forma pública, eu vou te expor de forma pública, justo. ponto. Justo. Então, E aí eu coloco e fico rindo, assim, porque eu falo, cara, como as pessoas deixam de ter acesso a isso por pura ignorância de ignorar o assunto mesmo. Sim. E por que chega nesse extremo? Porque o banco passou pelo primeiro leilão de SFI e segundo leilão de SFI, que é quando ele precisa cumprir a lei de alienação fiduciária. Tem uma lei que diz que quando você não paga o banco, você pega um crédito imobiliário com o banco, você foi lá, atrasou 3 meses, regra geral, que está no contrato 3 meses, o banco vai lá e te envia uma notificação via cartório avisando, fulano, você está me devendo, você tem 15 dias úteis para me pagar todos os 3 meses pretéritos com juros. A pessoa não paga, o banco tem 30 dias para levar o seu imóvel em leilão. Então, na teoria, é muito rápido essa movimentação do banco aqui. Aí, ele vai lá, coloca o seu imóvel em leilão e te executa. Em primeiro e segundo leilão, seguindo as regras da lei de alienação fiduciária, se esses 2 leilões forem negativos, ou seja, gente, ninguém levou esse imóvel, e são diversos motivos para ninguém levar, um deles é que na primeira data do leilão de alienação fiduciária, o valor do imóvel vai pelo valor do contrato que você fez com o banco. A segunda data é o valor da dívida. E às vezes levou tanto tempo para o banco levar aquele imóvel a leilão que a dívida ficou maior que o valor do imóvel. Então, ninguém arremata esse imóvel. Aí, o banco dá a quitação para a pessoa, eu te liberto da sua carta de alforria, mas o imóvel é meu. E quando eu vender, o dinheiro é meu. Não interessa o quanto você já pagou desse imóvel. Acaba aqui. Aí, esse banco... O banco paga... Esse banco. Aí, o banco paga o ITBI, consolida a propriedade, faz tudo certinho. Coloca isso lá dentro da PJ dele e esse imóvel é do banco agora. Aí ele primeiro coloca a licitação aberta, que ainda tem um leiloeiro que ainda recebe uma porcentagem. Não saiu aqui, ele leva para venda online, que está lá no site do banco, que existe um reloginho de 3 dias girando uma contagem regressiva. E quando não sai em venda online, o banco já está arrancando o cabelo, desespero, meu Deus, que é a venda direta, que são os maiores descontos. Que aí você vê esses descontos absurdos de venda direta. Então, existem descontos absurdos no banco, quando chega na venda direta, e em leilão judicial, em massa falida de vara empresarial, você vai encontrar grande maioria de maiores descontos nesse tipo de leilão, porque é o único que a lei de falências permitiu a presença da terceira data em um leilão. Por quê? Porque quando uma empresa pede uma RJ e vai à falência... enfim, e não consegue se recuperar, para pensar, existem vários sócios, então tem que citar uma pancada de gente, no meio do caminho morre, aí abre inventário, vai filho, não sei o quê, são processos que levavam 18, 20 anos para acontecer. Então, justamente, aí levava esse tempo todo para acontecer, tinha o primeiro e o segundo leilão e não saía. Por quê? Geralmente, empresas têm grandes imóveis, a sede é grande, são lotes, são terrenos, são coisas milionárias. E nem todo mundo tinha grana. Cara, imagina, primeiro e segundo leilão negativo não saiu. Cara, vai ter que citar tudo de novo, vai ter que fazer isso tudo de novo, vai levar mais 20 anos para sair. Então, o legislativo entendeu, junto com o judiciário, fizeram lá e permitiram a existência da terceira data direto. Primeiro e segundo leilão não saiu, o juiz já abre terceira data sem limite para desconto. Se o juiz quiser botar 98%, ele coloca. Então, aqui... você fica de olho. E aí eu acho engraçadíssimo. Você vai falar, gente, fica esperto. Porque quando for leilão de falência, você vai olhar lá um prédio de 7 milhões de reais. Você fala, cara, não tem essa grana. Mas calma, você não tem 7. Mas e se ele chegar a 300? E chega? A gente tem um case em São Paulo de uma boate chamada Love Story, que vocês não devem ser da idade de vocês. Que era muito famosa, era... meio que um after do pessoal lá de São Paulo.
E aí aconteceu exatamente isso. Tinha um valor de mercado de 5,5 milhões, tem 5 anos esse leilão. Ou um pouco menos. Valor de mercado de 5,5 milhões. Era massa falida, primeiro, segundo leilão, terceiro nada. E ainda existe uma outra possibilidade. Quando o leilão acaba e não teve proposta, você pode peticionar em juízo apresentando uma proposta. Olha! E aí, 3 amigos peticionaram em juízo e levaram a Love Story de 5,5 milhões por R$180 mil. Gente. Isso tem um processo, eu posso mostrar pra vocês isso. Existe. Pô, então seria legal a gente compartilhar esse processo, o número do processo. É legal. Botar nas nossas redes. Se você der um Google aí agora, A você gente vê acha, isso. a gente pode- É uma matéria que ficou super famoso isso. Eles peticionaram. E aí, como é que o juiz entende? Gente, é melhor algumas famílias receberem do que ninguém receber nunca. E aí já tinha um peso lá, porque era meio que uma casa de swing, uma coisa meio... Tinha uma energia meio pesada. Além de ter um preço muito grande, ainda tinha uma coisa... Um estigma social, né? Isso, Assim. isso. Então, aí o juiz entendeu, já era uma coisa arrastada durante muitos anos, e ele tem autoridade para isso, e ele deferiu o pedido e saiu por R$180 mil a casa. E você já qual foi, assim, Aí agora é curiosidade, né? Daqui a pouco a gente volta pro jurídico. Mas você já participou de uma transação, ou você mesma arrematou algo, assim, que foi tipo, caramba, o que foi de mais distante? Qual foi o maior nível de assimetria? Eu nunca fiz a proporção dessa Love Story pra esse que eu vou te falar agora, mas eu acho que a Love Story ganha. Foi aqui no Rio. Eu já consegui arrematar uma casa com valor de mercado de 18, e olha que e poderia ter sido... Não, poderia ter sido não, foi o que tinha que ser. Ela foi 18 e a gente arrematou por 4,5. Caramba! Num condomínio chamado Mansões, aqui na Barra da Tijuca, a casa. E foi em primeira data, ou seja, foi preço de valor de mercado. Entendi. Porque o que aconteceu? Na primeira data, já estava subavaliada. Já estava um valor bem abaixo. Sim. E eu pensei assim, cara, se for para a segunda data por 2,5, o Rio de Janeiro inteiro tá de olho. Pô, uma casa no Mansões por 2,5 milhões, tá de graça ali, né? Então, aí eu pensei, vamos levar em primeira e à vista. Por quê? O lance à vista ele se sobressai ele tem preferência sobre o parcelado. E foi dito É um e critério feito. de desempate, digamos assim. Lógico. Porque qual é o raciocínio do juiz? Cara, Isso é legal, isso é uma informação importante. Eu sempre vou dar preferência pro lance à vista, porque é meio lógico, o dinheiro já Claro. solucionou ali. Vai que eu parcelo e eu crio um outro leilão, cria outra claro, dívida no em meio do cima da caminho, dívida, não claro. pagou. Essa é a regra Não da vida. pagou. Dinheiro agora é melhor que dinheiro Exatamente. depois. Independente. Então, mesmo que o parcelamento seja um pouco acima, o juiz vai dar preferência ao lance à vista. E uma dúvida, gente, eu tô cheia de dúvida, vocês vão falando aí. Não, eu vou comentando em cima. Você pode... Os bancos, e eu tô perguntando, não faço a menor ideia. Os bancos, eles concedem financiamento para arrematar imóvel em leilão? E tem essa linha de crédito aí? Então, o leilão judicial, ele é previsto pelo Código de Processo Civil um parcelamento. O próprio CPC já prevê isso. Você dá 25% de entrada, que na realidade vai acabar sendo 30%. Você tem que estar preparado para dar 25% de entrada Mais e os 5% do leiloeiro no ar. Então, você tem que ter 30% disponível lá. E mais 30 parcelas para frente. Existe essa possibilidade que você tem que apresentar essa proposta até a data do primeiro e do segundo leilão. Você Que pode foi o apresentar... parcelamento, inclusive, que veio no Código de Processo Civil atual, Sim. que veio de uma construção jurisprudencial, inclusive, que não tinha no Perfeito. Código antigo. E a intenção disso era justamente fazer girar a economia, porque nem todo mundo tinha o cash para dar lá à vista. E eles começaram a pensar, se a gente começar a botar um parcelamento, vai sair mais fácil os imóveis em leilão aqui. Mas mantiveram esse raciocínio do à vista levar em prol do parcelamento. Você tem que apresentar isso para o leiloeiro antes da data do primeiro e do segundo leilão. Você apresentou lá. Tá lá. Ninguém deu lance à vista, é seu. E aí, quando você apresenta, você tem que apresentar em quantas vezes você quer parcelar, qual é a entrada que você vai dar e qual índice você quer de correção. Você que apresenta o índice de correção. IPCA, caramba. IGPM, você que tem que ver qual taxa você quer de correção. Você apresenta. E aí, caso alguém... você queira muito, você tem o dinheiro à vista. Você apresentou o parcelamento e você tá lá ao vivo, conferindo o que está acontecendo. Se alguém der o lance à vista... Você automaticamente pode dar um lance acima do dela, né? Porque você deu uma proposta parcelada que você não pode dar à vista aqui. Você sabe que quando alguém deu à vista, a tua caiu lá já. Sim. Então, você Claro. pode ir concorrendo aqui. Então, por isso que eu falo. Tem gente que tem a grana, mas quer parcelar para não se descapitalizar, para ir fazendo... Porque, às vezes, coloca e aluga Tendo a possibilidade de fazer isso, se puder propor novamente, por que não também tentar o mais Agora, baixo? o crédito imobiliário...
O crédito imobiliário, ele existe automaticamente nos leilões de alienação fiduciária, né? Onde o próprio imóvel vai ser a garantia. No judiciário também, quando você parcela, o próprio imóvel que você está arrematando é a garantia do parcelamento. Tanto que ele só é transferido para o seu nome quando você dá a última parcela. E no extrajudicial é assim também. Agora, eu posso pegar um financiamento pro judicial para pagar à vista? É esse meu ponto, Pode, era isso que eu queria saber. qualquer pessoa pode pegar um crédito imobiliário. Agora, você vai ter que dar um imóvel que você já tenha como garantia. Como garantia. Não aquele imóvel que tá lá. Então, se você tem uma casa hoje, um lote, alguma coisa, chega no banco, você já faz uma pré-análise. Em nome de Jesus, gente, não faça aquele negócio de site, aquilo ali é mentira. Tem muita gente que vai no site e faz uma pré-análise. Doutora, eu tenho não sei quantos, e na hora não tem. E se você arremata e você dá um lance e depois quer cancelar por esse motivo, você sofre penalidade. Você perde o dinheiro que você colocou, a taxa do leiloeiro não é devolvida e você não fica dependendo do juiz 1 ano sem poder participar de qualquer leilão daquela vara ali. Então, assim, você vai sofrer uma penalidade. Mas o banco, não. Vai até o seu gerente, conversa realmente, tenha certeza do que você tá fazendo. E aí, você vai ter que ter um bem imóvel pretérito já para pegar um crédito. E aí, automaticamente, você vai ter o valor integral liberado para você concorrer no lance à vista lá. E foi muito legal, 2 coisas que você falou, sobre o ponto de vista do banco, né? Eu falo isso direto para cliente, já falei com o Rodrigo também, quando ele trabalhava lá no escritório, que o banco, ele quer dinheiro. Sim. Eu acho que existe um mito entre o leigo, que ele... não, porque o banco quer meu imóvel. Não, o banco não quer. Ele quer que você pague a dívida, o imóvel é a consequência, porque ele, assim, é o que ele garante, ele recebeu o dinheiro. Fazer, né? Mas se você falar, tá aqui o dinheiro, tá aqui o imóvel, ele vai falar, o dinheiro sempre, não tem... E ele quer que quanto mais enrolado você ficar, mais juros você paga. Ele quer muito mais que óbvio, que ele ganha em cima ali do empréstimo, do valor que ele... empréstimo para alguém, enfim. E uma coisa de banco, por exemplo, quando você tem um imóvel que tem uma hipoteca, alguma coisa nesse sentido, e que tem uma ação judicial, para o banco também poder retomar, ele tem que pagar o advogado do processo, por exemplo, para ele poder retomar o imóvel. Então, assim, existe um imóvel que está hipotecado e o banco está protestando no cartório lá contra o devedor daquele imóvel. E aí, mas existe em paralelo uma ação de execução de cota condominial, por exemplo, que o condomínio está processando também aquele devedor, além do banco fazendo esse protesto. Para o banco retomar aquele imóvel para ele e falar, olha, agora esquece essa ação judicial, dá abaixo dessa ação judicial, eu vou retomar o imóvel para mim, não vai ser mais dessa pessoa porque ela não está me pagando aqui a dívida que ela tem comigo. O banco precisa te pagar pro advogado, precisa pagar pro advogado o valor da dívida ali que está sendo cobrada e o valor, eventualmente, dos honorários advocatícios dele. Senão, o advogado não é obrigado a liberar. Então, assim... O banco tem um setor específico para isso. Então, muito... Já aconteceu várias vezes no escritório da gente entrar com a execução, porque a gente advoga para vários condomínios lá, entrar com a execução, passa, 2 meses, 3 meses de ação judicial rolando, recebe o telefonezinho lá do setor de cobrança, advogado de cobrança lá do Santander, Bradesco, enfim, qualquer um que seja, e fala, olha... a gente quer, como é que a gente pode fazer? Podemos negociar o valor? Você aceita reduzir um pouquinho os teus honorários, alguma coisa de valor tal, não sei o que lá? E aí sempre tem esse acordo. Choram tudo. Mas assim, no final do dia, se ele quiser retomar, ele vai ter que pagar. Então assim, é uma coisa bem tranquila de você negociar. É óbvio, tem síndico que precisa muito do dinheiro, então ele vai abrir mão de certas cobranças, o advogado também, se ele quiser, ele pode abrir mão, mas no final do dia, o banco, se ele quiser retomar, ele vai precisar. Não pode, né? O síndico, a assembleia e tal, não pode dar desconto, mas o que acontece na realidade eu não sei. Ele não pode, né? Juros, multas, às vezes abona. Mas, assim, o que a gente recomenda lá no escritório, por exemplo, convoca a assembleia. Aí se a assembleia já autorizar... O que acontece? Isso que você está falando é muito interessante. O mesmo imóvel pode estar respondendo por vários. Sim. O cara, quando quebra, ele quebrou em todas as esferas da vida pensão, dele. Você também falou. O cara quebrou o cara parou de pagar o condomínio, o cara parou de pagar a funcionária da empresa, o cara não tá pagando pensão, o cara não tá pagando nada. E existe ali uma preferência dos credores na hora de receber. Então, e às vezes é um leilão de direito, porque assim, o imóvel nem é do cara ainda. O cara pegou empréstimo, pegou um crédito no banco, o imóvel não é do banco, ele pagou, sei lá, 60% do imóvel, aí o condomínio tá executando os direitos sobre o imóvel, porque ele só tem 60%, ele não tem o imóvel ainda. Aí o condomínio vai lá e executa o senhor Joãozinho, desculpa, senhor João, nada pessoal, só um nome fictício. Mévio, vai lá e executa o Mévio, melhor, vai lá e executa o Mévio,
óbvio. E aí o leiloeiro tem que saber que ele é uma causa de nulidade do leilão se ele não citar o banco, que é o credor fiduciário ou Sim. hipotecário, porque ele também tem... Ele tem que receber a parte dele ali, enfim. Então, por isso que ele saber ler um edital é indispensável, assim. Você já trabalha com isso, já tá rato, já tá esperto, já tô vendo que você tá por dentro. Mas, assim, é indispensável você saber ler um edital, ter noção processual e certidão atualizada do imóvel. Esses 3 pontos, você tá preparado para arrematar o imóvel. Leilão e saber fazer conta, gente. Aprenda a fazer conta, que também é muito importante. E depois que você arremata um imóvel, existe, assim, um gravame que poderia estar muito escondido ali e você não viu? Existe essa possibilidade? Ou se você fez direitinho seu dever de casa, não tem susto? Você só tem obrigação... na verdade, o oficial só pode te exigir... para transferir o imóvel para o seu nome, a baixa das penhoras que estão presentes na matrícula. Se não está presente, ele não pode te exigir. Agora, alguma penhora mais dificultosa, vou te dar um exemplo, um case R$1.000. Eu caí, assim, na falta de sorte, na sexta... Enfim, o imóvel aqui na Barra, e caiu na sexta... Tinham 4 penhoras. 2 de São Paulo e 2 do Rio nesse imóvel. Só faltava essa. Na hora que eu fui lá no cartório despachar, que eu sou chata, fico em cima, advogado, cara, não adianta. Porque demora muito meu processo. Porque o seu advogado, você que é advogado, não tá indo torrar o saco. Porque advogado que é visto é lembrado, e quando o meu rostinho aparece, ela fala, pelo amor de Deus, assina logo esse negócio aí que eu não aguento mais ver ela, entendeu? Então, assim funciona. Cara, foi pra digitalização. Na hora que eu pedi a baixa de penhora. Aí eu falei assim, mas quanto tempo leva isso? Ele, deve levar uns 8 meses, doutora. Eu falei, nossa. Falei, não vai levar 8 meses, não. E aí, corri. Levou uns 3 meses. E aí, foi o maior tempo que levou, mas não por conta do trabalho, sim, mas porque tem toda uma coisa de burocracia de digitalizar. E mesmo assim, eu ficava indo lá em cima e tal. Mas, geralmente, em 1 mês, a gente consegue dar baixa em todas as penhoras. É bem tranquilo, assim, mesmo de outro estado, assim, tá? O mundo digital, a digitalização de tudo, tá tudo online, assim, facilitou muito a nossa vida. Isso é verdade. Facilitou muito a nossa vida. Isso é bem verdade. Você consegue arrematar imóvel, assim, do Brasil inteiro de forma tranquilíssima, assim, sabe? Tá bem tranquilo. A única coisa que eu falo como sendo indispensável também de arrematar é você conhecer o local antes de arrematar. E aí eu tô falando que você vai entrar no imóvel? Não. 99,7% dos imóveis você não consegue ver como está por dentro. Mas o que eu tô falando? É o local mesmo. Ao redor. Porque o edital pode falar que tá ocupado e tá desocupado, o edital pode falar que tá desocupado e tá ocupado, você não sabe. Isso vai fazer diferença na sua conta no final. Porque entrar com ação, se você não for advogado, vai ter que contratar Ou mesmo se você for advogado, você vai ter custos. E além de custos, o tempo a mais você vai levar. Tempo é dinheiro. Sim. Quanto mais tempo você ficar pra regularizar, mais dinheiro você tá gastando ali. Porque depois que arrematou, a conta é tua. Você começa a pagar tudo daquele imóvel. Entender como é que tá, de fato, a região ao redor, se tá uma região cuidada, se não, surge um mega de um shopping maravilhoso desse que vai elevar o preço, ou você tá saindo de uma comunidade que vai derrubar o preço, que corre o risco de alguma coisa, tá com uma obra pública que vai levar 2 anos, vai ficar 2 anos até esse negócio acabar aqui, são coisas que influenciam. Tem um baile funk, do lado nada contra baile funk, gente, mas para um senhorzinho, para quem tem bebê em casa, não vai comprar. Então, assim, são coisas que influenciam. Se tem muita circulação, se tem transporte fácil, se tem... São coisas básicas que você identifica. Mas, cara, tá lá em Recife. Eu já paguei Uber pra fazer a diligência pra mim. Filma aí pra mim. Você é muito louca. Então, não precisa ser tão louco quanto eu. Contrata um corretor que trabalha lá. Próprio. Contrata com uma imobiliária, ou com parceiro, com alguém. Fala o que você quer que ele faça. Como se fosse um correspondente. Exatamente. Imobiliário. Exatamente isso. A analogia é essa, um correspondente. Você faz com que a pessoa vá até o local, preenche pré-requisitos que você quer, filme, tire foto. Quando é prédio, eu converso com o porteiro, tento entrar em contato com a administração para saber quantos imóveis ali tem vagos. Porque se num prédio de 30 apartamentos, sei lá, 12 estão vagos, eu vou sofrer para vender, porque vai ter uma concorrência alta ali, né? Então, a liquidez já cai desse imóvel. Isso já me dá um alerta. Agora, num prédio de 30, 2, 3 estão vagos para venda, já está melhor. Então, são informações que parecem poucas, mas influenciam na hora de você entender a velocidade de venda desse imóvel. Porque imóvel não vende por ajuste de preço. Se a gente jogar lá no pé, ele vende. A gente não quer jogar lá no pé. A gente quer manter mais ou menos ali, um pouquinho abaixo da faixa de mercado. Porque eu quero velocidade na hora de vender.
Então, se o imóvel vale 350 mil, eu vou jogar uns 310. Ele vai chamar atenção ali no site e eu vou ter... Eu já calculei, eu tenho uma margem para isso antes. Por isso eu tô falando, aprende a fazer os cálculos de custos que você vai ter, que gira em torno de custa fixo mais variável, mais ou menos em torno de 15%, que aí eu somo 5% do leiloeiro, 3% de TBI no município do Rio, mais 2% de custo de cartório, mais os 5% que a gente faz de manutenção, que eu digo... E aí você consegue fazer esse cálculo por metro quadrado do imóvel, dependendo do bairro também, da região, né? Quanto você vai gastar? Porque como o imóvel tem que estar para você revender, gente? Funcional. Limpo, parede branca e parte hidráulica e elétrica funcionando. Ponto. Para revender é isso. Não precisa nada mais do que isso. Vou alugar. Aí você vai ter que investir mais tempo e dinheiro naquilo ali, porque geralmente para alugar você vai tornar o local mais agradável, mais aconchegante. Até para você cobrar mais caro de aluguel, né? Exatamente. A gente fazia uma época que teve aquele boom imobiliário aqui no Brasil, a gente fazia muito porque a gente advoga com o consulado britânico e americano, né? E aí a gente fazia, os gringos vinham muito para cá para comprar imóvel. Malucos. E aí tinha direto, assim, a gente fez, assim, assessorava eles para comprar imóvel em leilão. Aí eles faziam um retrofitzinho, assim, básico, e aí revendiam. Então, assim, o que você fala de investir em imóvel é um dinheiro... Certo nada mas, assim, é mais certo dos investimentos. Cara, eu super concordo. Eu falava isso aqui pra eles direto, inclusive. Cara, o imóvel tá ali, é concreto. A cripto é uma parada que existe, tá aí. O dinheiro também, a ação, hoje tá alta, amanhã tá baixa. Assim, é muito mais volátil. O imóvel é isso, assim, você não perde, tá ali um negócio concreto, qualquer coisa você baixa o valor, você consegue liquidar, você consegue vender. Então, é um investimento. E no Rio de Janeiro, especialmente aí, Zona Sul e Barra, cara, a tendência é sempre estar aumentando. Né? Então, assim, o aumento de valores, você compra imóvel hoje, sei lá, R$1 milhão. Daqui a 3 anos ele não vai estar valendo 1 milhão, vai estar valendo 1 milhão e pouquinho já, mesmo que o imóvel tenha se deteriorado com o tempo, alguma coisa assim. Sim. Mas mesmo assim ele sofre uma valorização natural do mercado imobiliário do Rio de Janeiro. No mínimo ele acompanha, ele acompanha índice de inflação. Então, assim, eu acho um baita investimento. É igual eu falo, não importa se você mora de aluguel na casa do seu pai, se você tem o imóvel próprio ou não, você está dentro de um imóvel. A gente agora está dentro de um imóvel, de um grande imóvel. Né? As empresas estão no imóvel. Né? Um jogo de futebol está dentro de um imóvel. Tudo na sua vida está em torno de um imóvel. Não tem pra onde correr, gente. É uma coisa insubstituível. Todo mundo precisa morar em algum lugar, trabalhar em algum lugar. Exato. A empresa em algum lugar, a sua casa em algum lugar, a diversão é em algum lugar. Então, o imóvel é uma coisa insubstituível até que o Elon Musk crie em Marte alguma outra forma de morar. Mas eu duvido que ele não vai comprar um imóvel em Marte lá. Então, não, você tá brincando. Inclusive, já tô sabendo que já existe um direito espacial onde ele tá buscando advogados para fazer normas para moradia em Marte. Eu falei, opa, vem aqui, me contrata que eu vou. Mas agora... agora que a gente já tá... Já que o Brasil tá em voga pro Elon Musk, né? Agora fala o Brasil. Nós brasileiros... Manda um ex pra ele, nós brasileiros aqui, ó. Mas agora falando em Brasil, eu queria falar sobre a Ordem dos Advogados do Brasil. Porque a Charlene, como vocês podem ver no Instagram dela, ela é presidente da Comissão de Leilão da OAB da Barra da Tijuca. A primeira do Brasil. A primeira... Olha. Eu sou fundadora dessa comissão, olha não o ineditismo. E a minha pergunta é a seguinte, agora puxando um pouco, falando menos do leilão em si, mas falando mais agora sobre a advocacia, agora que a gente está se encaminhando já para o fim do nosso papo. Como você vive, porque se você vê alguns episódios nossos, muitos, a gente sempre tem críticas muito severas à OAB sobre várias coisas, inclusive sobre marketing digital para advogado, claro, respeitando os limites, etc. Mas a gente entende que é um comportamento um pouco conservador ainda perante a dinâmica da advocacia hoje em dia. Como é para você estar presente na OAB e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa super ativa no digital? Existe alguma resistência? Ou é algo que... Ou você, sabendo disso, você queria lá justamente para lutar para essa flexibilização maior? Como você observa isso tudo lá de dentro, inclusive? A minha OAB é a OAB da Barra, né? A minha casa do advogado é a OAB a minha da também. Barra. É lá também. Foi o que eu falei. No início da pandemia, eu tomei algumas pancadinhas, algumas denúncias lá dentro da OAB. E eles entenderam muito bem e hoje eles são muito gratos. O Marcos, que está lá, né? Eles são muito gratos para conversar Soares, comigo. Né? Eu acho que eu acabei dando um bom exemplo. Para outros advogados, eu não tenho nenhum tipo de represália, nenhum tipo de repressão. Ninguém olha para mim com o nariz torto. Pelo contrário, as pessoas querem entender como é que funciona, como é que segue o caminho. Então, fazer um bench, né, com você, um benchmark. Exatamente. Então, eu acho que eu trouxe
uma forma de apresentação do advogado na internet meio que disruptiva na cabeça deles. Porque o advogado tem aquela coisa que eu preciso estar sempre muito... Parece de moletom, apareça do jeito que for, entendeu? O importante é que eu tô... Lógico que dependendo do lugar que eu tô. Mas, assim, foi o que eu falei. É você conseguir fazer essa interseção da conexão com o ser humano e com o seu conhecimento. Se eu posso estar aqui com a roupa mais cara, mais bem arrumada, abrir a boca e só falar abobrinha. Eu posso estar aqui de chinelo, carioca, de camiseta e dar uma aula. Então, a gente tem que ter um equilíbrio disso, assim, ali na internet. Então, eu acho que eu consegui quebrar muito paradigma lá dentro da ordem. Eles foram depois nunca representaram nada contra mim, sempre afastaram os processos e tal, não problema nenhum. Quando me chamavam para conversar, eu apresentava oralmente, fazia minha sustentação oral lá, dizendo que, aí eu explicava, gente, olha só, o caminho é esse, não tem mais volta. Por mais que a gente volte pro híbrido, pro presencial, que eu acho super saudável também, que a gente só em casa fica meio louco, também tem que ser um pouco de casa. O híbrido, pra mim, é o melhor. O híbrido o melhor. É o perfeito, concordo com você. O caminho é esse. Então, eu fui conversando, fui explicando de uma forma mais tranquila. E eles foram entendendo. E hoje em dia tá todo mundo fazendo assim, igual. Assim. Então, eles entenderam que o caminho é esse. E grandes escritórios quebraram e ficaram para trás porque não conseguiram entrar nesse mercado. Não tinha um jeito, não tinha um tato. Tinha um preconceito. Não, eu sou fulano de tal. Eu não vou estar na internet falando. Cara, tudo que eu não tive... Eu tive um pouquinho de vergonha no início. Mas, assim, como as contas eram maiores que a vergonha fica pra trás. E, graças a Deus, deu super certo. E é muito gratificante poder estar lá na ordem. Inclusive, amanhã eu vou ter um evento lá falando sobre o novo marco legal das garantias, que está facilitando muito a nossa vida dos leilões no extrajudicial. E acho que eu sou querida lá, eu gosto de todo mundo e graças a Deus eu pude levar o digital para dentro da OAB. Acho que foi o caminho isso é bem legal porque nós três não temos muito contato com a OAB hoje em dia e muitas vezes a gente ficava só batendo nela. Claro que por vezes a gente também... Mas eu entendo a gente dá a César o que é de César também quando tem que ser dado. Mas eu gosto de ver também a perspectiva de dentro, porque... Em geral, a gente só escuta crítica da OAB, visto que é uma organização, né, gigantesca, nacional, no Brasil, super relevante. E nós, como... Eu como... Não vou falar mais que eu sou jovem advogado, talvez, né? Na Tiamat ia batendo com... Vamos moderar esse discurso, mas Rodrigo. eu acho que eu tinha mais expectativas... Hã? Vocês são da jovem advogada? Não. É porque ele brinca que ele é jovem advogado, porque eu falo que ele tem uma síndrome de Peter Pan, ele não viu que a gente... jovens advogados. Que a gente já virou essa chave depois que os cabelos brancos começaram a aparecer, eu comecei a relativizar essa questão da jovem advocacia. Mas eu me considero um advogado agora, nem um advogado sênior, nem um jovem advogado. Mas quando eu era jovem advogado, eu criei expectativas que me foram frustradas. Talvez eu tivesse criado expectativas demais, mas eu achei que... Eu acho que... o mundo. Não, eu achava que talvez eu tivesse uma característica maior dentro da OAB de um assessoramento assim, de início de carreira e tal. Mas muitas vezes, até pelo cenário que a gente estava vivendo, que tudo estava se revolucionando por causa enfim, acontecendo na pandemia, do digital, etc. Talvez nem eles mesmos soubessem como fazer. Eles estivessem aprendendo também. E eu vou te falar que a da Barra é uma das melhores, tá? Pois é. Perto das outras. É bem ativa a da Barra. É engraçado, eu tenho essa sensação também. A da Barra é bem ativa. Muita coisa acontece na OAB da Barra. Inteiro pra ir nas mentorias da OAB da Barra. É verdade, isso é bem verdade. Não é o suprassumo do que talvez você esperasse, mas ainda é uma das melhores. Então, por que eu não sofro? Porque eu nunca criei uma expectativa. A melhor coisa na vida, em todas as áreas, não criamos expectativas. É verdade. Entendeu? Eu nunca criei mesmo, assim. E no meu caso, da OAB, foi o contrário. Quando eu tava lá, no desespero, cara, o escritório fechou, e aí eu tinha me divorciado há pouco tempo, era eu e minha filha, o que eu faço? A OAB me deu um acolhimento ali, como membro da comissão de imobiliário. E aí, eu sou dessa. Vamos ver, vamos. Aí a gente criou um primeiro evento. Isso é um baita insight já. De total. A galera, vamos, exclamação, vamos, interrogação, vamos, exclamação. Não, é o melhor tipo de pessoa. Total, assim, o que eu tenho, o que eu posso? Eu vou estar, no mínimo, vou aprender alguma coisa ali. Sim. Até se acontecer alguma coisa ruim, eu aprendi em como não fazer o mesmo erro. Então, aí a gente já criou um evento numa comissão de imobiliário no Hilton ali da Barra, que a gente levou o Melim Chalub, o Capanema, quando estava vivo ainda. Um grande amigo meu, o Eduardo Bionde, que era advogado, hoje foi desembargador pelo Quinto. Então, assim, fiz grandes amizades
como membros de uma comissão que me acolheram quando eu não era conhecida, quando eu estava começando, entrando ali. Mas eu fui atrás, não fiquei esperando assim, vai ter o quê? Quando? É que eu não tenho nada, ninguém me ajudou. Perfeito. Não, eu falei, eu posso ir, eu posso ajudar? Não, eu recorto o papel, eu faço não sei o quê. E ninguém queria fazer o trabalho braçal. Então eu Sim. fazia o papel, eu ia lá pra filmar como é que era não sei o quê, eu ia fazer a parte do financeiro, aí daqui a pouco eu tava no palco apresentando, porque eu não tinha mais ninguém. Então, assim, o tamanho do esforço que você coloca, ele volta. É isso. E em tudo eu fui fazendo isso. Em tudo eu fui... A comissão não existia. Eu falei, cara, mas tem que ter, porque leilão é uma interseção de vários assuntos. Tem tributário, tem imobiliário, tem um pouco de trabalho, tem um pouco de civil. Tem que ter uma comissão voltada para isso. Eu cheguei pro presidente, olha só, eu acho que é assim, a sustentação oral de novo. Então, olha, eu acho que é isso, a gente tem que ter uma comissão... Eles aceitaram em relação a isso. Então, é muito mais sobre você ser proativo e não esperar do que você ficar nessa situação, porque eu sei que é frustrante. E aí não é uma coisa inerente ao ser humano ali, não é só na OAB. Eu acho que na carreira de médico deve ter isso, em arquiteto, em qualquer outra associação que fala, não sei, em qualquer outro grupo de outras áreas de Conselho de classe. Exatamente, perfeito. Qualquer outro conselho de classe que exista, eu acho que o profissional que for proativo, ele vai sair na frente sempre. Então, assim, não cria expectativa, não. Não, já. Lição aprendida na época. 10 convidados que a gente traz aqui, claro, gente que a gente olha a carreira e fala, cara, vamos conversar com a gente, fala pro público o que você fez. O que você falou, 10 de 10. É mais ou menos por aí mesmo. Que não existe absolutamente nada dado. Olha, já toma esse copo aqui. Não Não, tem. todo mundo foi, capinou, correu e bateu na porta. Recebeu não e voltou. E bateu na porta, recebeu não, estudou, voltou. E eu acho se que... você fizer um cálculo assim básico, que no início, a cada 30 nãos, o 31º vai ser um sim, você vai tomar os 30 felizes. Porque no 31 eu sei que eu vou virar sabe o que sim. você vai Na ganhar. expectativa que vai dar Aí você certo. só vai fazer uma contagem regressiva. 29, 28, agora sério. Aí quando você vai crescendo na vida, já sabe que já passa pra 20, pra 10. Sim. Daqui a pouco você tá escolhendo. Claro, daqui Aí a o papel inverte. Então, assim, se você que tá jovem com advogado tá começando aí, seja persistente, proativo, que você vai se destacar. Pronto, perfeito. é isso. Dito isso, com certeza. com esses diversos ensinamentos, temos Excelente mais algo... fechamento. Temos mais algo a acrescentar? Não, Chab, muito obrigada pela consultoria gratuita. Eu adorei, eu gostei, assim, esse tema. Eu trabalho com imobiliário, mas acaba que é uma coisa que a gente não traz tanto aqui. Eu achei que vale muito, embora, assim, claro, é um tema muito... Você tem Amplo. muitos detalhes, tem Tem, muita coisa pra tem. ser dita. Mas eu acho que a gente, pelo menos, começar a falar um pouquinho disso, gerar o mínimo de curiosidade, é uma coisa muito pertinente para o profissional do direito, para Sim. utilizar isso profissionalmente. Quanto para o investidor, achei legal, você trouxe, eu também trouxe um ponto de investimento, que é bem relevante. Você falou de tópicos que nada tem relação com o jurídico, que é você avaliar o imóvel, avaliar o entorno Ela do falou imóvel. ROI. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu achei bem legal, eu tô super feliz. Faria um outro episódio aqui, mas depois eu conquisto isso, gente. Eu calma. volto, tranquilamente, gente, eu volto. Dito isso, senhoras e senhores, doutores e doutoras, antes de declarar encerrado o Manda Pro Jurídico Podcast, eu vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais e também nas redes sociais de Charlene Teixeira, nossa convidada de hoje. Curta, comenta e compartilhe, porque cada interação, tanto pra gente quanto pra ela, é muito mais que bem-vinda para que nós sigamos cada vez mais desenvolvendo essa bolha jurídica de pessoas, juristas, estudiosos que querem cada vez mais desenvolver o nosso mercado. Certo, Charlene? Certo, gente. Olha, obrigado pelo convite e parabéns para essa turma que está aqui, porque eles realmente estão levando assuntos relevantes e disruptivos. Tenho certeza que grande maioria aqui não sabia do que a gente falou hoje e já vai mudar a forma de raciocinar. Então, assim, eles são advogados fora da caixa, com certeza. Estão utilizando o tempo Obrigado. deles aqui para levar novos caminhos no mundo tão rápido que a gente está vivendo agora. O digital está agilizando tudo. E aquele advogado que fica parado, que não está assistindo esse podcast, que não está aprendendo coisa nova, vai ficar engessado e não vai prosperar. Obrigada e parabéns pela iniciativa de vocês aqui. A gente Obrigado, agradece a sua Obrigada, presença. Gente, para finalizar tudo que ela falou nessa última aspa dela aqui, lifelong learning é vida. E para qualquer outra dúvida, manda pro jurídico. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau.